Se você é médico ou é um profissional da área de saúde, esse episódio é para você e assista até o final. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E hoje eu vou trazer uma história aqui muito interessante do meu amigo Anderson Candiani, ele que é proprietário da Med Solução Contábil. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, bom dia, Rick, tudo bem? Tudo certo, e Obrigado aí? pelo convite. Como estão as coisas? Muito bem, né? Quem que é Anderson Candiani? De onde veio? Como chegou até o Moarama? Bem, vamos lá então. Eu sou nascido em Vaté, né? Legal, Aqui cidade pertinho, próxima. próximo, 44 quilômetros, né? Vivi lá até 17 anos. Certo. Depois vim fazer faculdade de enfermagem aqui em Moarama, na Unipar, né? Comecei o primeiro emprego, né? Aqui no Hospital Norospar, como funcionário da recepção, certo? E nessa época que você começou esse primeiro emprego, já tinha relação por conta da faculdade? Ou qual que foi seu interesse por ingressar na área de saúde em si, o interesse pela faculdade? Já tinha assim, na verdade, a minha mãe, ela é técnica de enfermagem, né? Naquela época, né? Hoje não mais, mas naquela época ela fazia essa função lá em Vaté, né? E eu me interessei pela área, comecei o curso. E aí, durante o curso, né? A minha intenção era arrumar um emprego próprio na área aqui, né? Como profissional de saúde não podia ainda, porque precisa de formação, né? E aí uma colega minha de classe, a Viviane, né? Conseguiu para mim uma entrevista lá no Norospar, certo? Com o André, com a Lúcia, e acabou dando certo, né? Tinha uma vaga lá para recepção e eu comecei no meio, né? A conhecer um pouquinho mais esse meio da saúde. Que legal. E nessa época que você veio para trabalhar aqui em Moarama e também fazer a faculdade, foi simultâneo? Logo no primeiro ano de faculdade já conseguiu o trabalho? Sim. E como que foi para você vivenciar a faculdade e já inserir no mercado de trabalho? Assim, eu não conhecia, né? Muito esse próprio dia a dia de hospital, né? E comecei a faculdade, e aí no primeiro ano são mais disciplinas básicas, né? Assim, você não tem muito contato com o paciente, é mais ali laboratório, anatomia, biologia, fisiologia, né? E ali no hospital, né? Deu um choque de realidade, sabe? Assim, no começo, né, você vê os pacientes graves chegando, né? Vi que a Aquela coisa é comoção séria. da família, aquela pressão, né? Eu até fiquei pensando assim, irmão, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso? Pesado, né? Deu um sustinho no começo, sabe? Mas daí foi passando os dias, né? E aí eu fui vendo o empenho do pessoal, o trabalho, entendeu? Assim, a alegria, enfim, o resultado que dá para o paciente, para a família, e tendo contato com várias pessoas diferentes, profissionais diferentes, mesmo estando na recepção ali, eu via e acompanhava muita coisa, né? Então, assim, vira e mexe, eu falava assim, posso olhar? Posso dar uma olhadinha? Posso ver como é que faz, né? E a notícia Fazer não corre rápido, podia, né? Fazer eu não podia fazer, mas olhar, perguntar, tirar uma dúvida depois, chamava o outro enfermeiro e falava assim, ó, você fez isso aí, como é que foi? Foi legal? Como é que faz isso e tal? Pô, gostei demais, achei bacana, quero fazer. Falei, calma, Anderson, calma que vai chegar o seu momento. Agora, E agregou não. muito para a faculdade? Sim, principalmente a experiência, eu acho que assim, não uma experiência técnica, sabe? Porque eu não fiz procedimento, porque a minha função era outra, não tinha habilitação para isso, né? Mas o crescimento como pessoa, como homem, entendeu? Vários relacionamentos, conflitos ali que eu mediava na recepção, né? E que via outras pessoas mediar e fui aprendendo também. E isso me fez crescer como pessoa e como profissional, como consequência, né? Porque a gente tinha dificuldade que tinha o paciente sofrendo lá dentro, a família sofrendo ali fora, às vezes com pouca informação ou uma informação não tão qualificada, né? Ou o entendimento, né, de cada família que estava ali era um pouquinho diferente, né? Cada um entendia de uma forma, né? Às vezes o médico falava a mesma coisa, ou o enfermeiro a mesma coisa para aquela família, um falava, não, tá morrendo, o outro, nossa, não tá tão mal assim, né? Então, assim, cada um interpretava de uma forma, então isso eu fui observando e aprendendo, né? Quando eu fui já começar a fazer os estágios, e principalmente depois a trabalhar, isso facilitou. Já estava Essa tranquilo. comunicação com a família, a forma de comunicar, entender que cada pessoa que a gente vai se comunicar, ela tem uma forma de entender, de assimilar as situações, né? E aí nós vamos adequando a nossa fala, né? A forma de falar,
para cada tipo de pessoa que a gente vai entendendo como a gente acha que ela vai entender melhor, assimilar melhor aquela Receber a situação. informação, né? Isso. E você ficou por quanto tempo lá nesse trabalho? Então, lá eu fiquei por 3 anos, Certo. até a formatura. Legal. Isso, até a formatura. Quando foi no final de 2018, né, que eu fui me formar, no final do ano, daí eu já pedi o aviso, né? Falei assim, agora acabou a faculdade, eu quero arrumar um emprego como enfermeiro, né? Uhum. Vou pedir o aviso aqui e vou em busca de trabalho. E né? dentro lá não tinha oportunidade? Até tinha no começo, sabe? Aham. Ia surgir uma vaga, né? E a coordenadora de enfermagem, a Nancy, inclusive, tinha vindo conversar comigo, né? Dessa oportunidade. Falei, não, eu topo demais, né? Adoro aqui o Norospar, trabalhar aqui, o pessoal, né? Até hoje eu vou lá e converso com o pessoal, assim, é um hospital diferenciado, sabe? Tem uma galera de trabalho muito bacana, né? Mas acabou não dando certo, a vaga não se concretizou, né? Entendi. E aí eu fiquei na espera de surgir uma outra vaga, né? Falei, não posso ficar esperando parado, né? Sim. E aí fomos atrás de buscar outras. E aí, como que foi a partir daí? Você se formou, pediu as contas, Sim. e aí, conseguiu achar? Achei que ia ser fácil, né? E nada. E aí, assim, é currículo para vários lugares, né? Alguns chamavam para entrevista, a maioria não, né? E aí voltei para Ivaté, né? Entendi. Voltei para casa dos pais, né? Porque daí pagava aluguel aqui e tudo, né? A despesa tava não dando para. certo, né? Tava sem emprego. Voltei lá, foi gastando aquele seguro-desemprego, né? Que tinha pegado ali do hospital. E aí comecei a fazer concurso também, certo? Entendi. Aí passei no concurso em Ponta Porã, logo no começo, assim. Foi em fevereiro. Nossa, né? mudança de vida, hein? Isso. Saí lá de Ivaté pra Ponta Porã. Mas daí anulou o concurso. Sério, cara? Eu tava todo Nossa. empolgado fazendo plano. Falei, pô, concurso e tal, legal. Mas daí anulou o concurso lá, teve algum problema lá com algum cargo lá, enfim, e a justiça anulou o concurso e aí molhou. Aí daí fiquei na busca de novo. E continuou estudando. Continuei Pra estudando. concurso. Isso, para concurso. E aí, ficou quanto tempo nisso? Logo arrumei um emprego aqui na Ortotrauma. Legal, Certo. legal. Ali de enfermeiro já e fazendo um pouco de instrumentação cirúrgica. Eu fui começar a aprender, na verdade, né? Aham. A Cida, que era instrumentadora há muito tempo ali, né? Ela que foi me ensinando passo a passo ali, junto com os outros ortopedistas que trabalham. Já ouvi falar dela em outro podcast que eu né? gravei com o Maxwell. Assim, Ele falou, já citou ela aí. Que Porque legal. lá naquela época estava o Dr. Paulo Caetano, né? Uhum. O Dr. Paulo Faria, o Dr. Alexandre Meyer e o Dr. Potier, né? Eles que mais me ajudavam ali, né? Legal. E ali eu fiquei durante quase 10 meses. Uhum. E aí eu passei num concurso do estado lá para Francisco Beltrão, para poder inaugurar um hospital regional lá. E aí fui para lá, Francisco Beltrão. Nossa. E E lá aí, foi um choque, assim, de realidade, né? pegou no hospital Um novo? hospital novo do início, um hospital muito grande, um hospital regional, né? Uma política de trabalho um pouco diferente, né? De alta complexidade, sendo referenciado, não sendo demanda espontânea, né? Igual a gente tinha aqui, aquele rodízio de plantão, sabe? Cada dia tinha um hospital cheio, lá não tinha porta aberta, o paciente só chegava lá de ambulância, realmente. Entendi, cara. E aí nós estruturamos lá O negócio hospital. era feio. Só que daí eu tinha uma ideia, né? Uhum. Que eu gostaria de fazer uma especialização em cardiologia e trabalhar em hemodinâmica e com circulação extracorpórea, com perfusão em cirurgia cardíaca. Uhum. Né? E aí fiquei com a pretensão procurando alguns cursos. Naquela época tinha 2 cursos no Brasil, que era em São Paulo e Rio de Janeiro, certo? E aí falei, pô, Rio de Janeiro, todo mundo fala que é perigoso, né? Nossa, de fato, né? Eu falei assim, desses 2 eu vou escolher tentar São Paulo. Certo. E aí eu fui prestando concurso na área de enfermeiro. Aí passei num concurso lá do Hospital do Servidor Público Municipal. Uhum. Me chamaram, fui para lá, né? Isso foi em agosto de 2010. E aí eu fui prestar o processo seletivo para esse curso de perfusão, né? E aí passei ali em São Paulo no INCOR e na USP, né? E aí acabei escolhendo a USP, não, tipo, o INCOR e a USP é o mesmo, né? Uhum. Na Unifesp. Acabei escolhendo a Unifesp e aí comecei o curso lá. Fazia plantão ali no hospital, no pronto-socorro, que era um pronto-socorro público pesadão, sabe? E fazia lá esse curso de especialização também, né? Entendi. Então você tem uma especialização nessa área. Tenho. Que legal, cara. Eu nem sabia que tinha como ir graduando de forma mais profunda
nesse curso técnico. Que legal. É um curso que é para nível superior, por exemplo. Se você tem um nível superior, não precisa ser enfermeiro obrigatoriamente, né? Pode ser outra profissão de nível superior na área da saúde, com bases biológicas, e aí você pode fazer esse curso de especialização. E isso agregou para você dentro do hospital que você estava trabalhando? Sim, né? Assim, o conhecimento na área da cardiologia, do intensivismo, da emergência, isso agregou bastante, sabe? Porque a gente viu muita coisa legal ali, principalmente na parte da cardiologia, né? Só que também eu desisti. Desisti, assim, de buscar essa área depois. Por quê? Entendi. Ao mesmo tempo que eu estava ali, eu passei num outro concurso da prefeitura que era para o SAMU, ali da prefeitura de Osasco. E comecei no SAMU também, né? E aí gostei demais do SAMU, né? Não dava para fazer as duas coisas, né? E o salário, a remuneração do perfusionista era muito parecido com o do enfermeiro. Não tinha uma agregação de valor, né? E aí eu fiquei naquela... Pô, que frustrante, né? Porque daí eu queria terminar o curso e voltar para nossa região aqui. Só que daí eu gostei demais de São Paulo, gostei demais do SAMU de lá, né? E até quando eu fui para decidir, né? Eu estava namorando a Liliane, né? Sua atual esposa. Isso. Eu tinha que decidir, né? Falei assim, mas se eu ficar lá, eu queria casar, né? E se eu fosse voltar para cá, né? Aí eu terminava o curso de perfusão, saía do SAMU e voltava para cá, né? E aí meu pedido de casamento para ela foi mais ou menos assim, né? Ó, eu tenho que tomar essa decisão. Ou eu fico nos 2 empregos, ou eu continuo a pós-graduação, mas se eu ficar nos 2 empregos, a gente casa, daí você vem para cá, senão eu não vou continuar. Ela, nossa, mas que pedido de casamento estranho. Por telefone, dessa forma. Aí eu falei assim, ó, você tem um prazo aí para pensar essa semana, porque eu tenho que dar a decisão ali no RH. Se eu fico, não fico nesse concurso, né? Entendi. E aí tá bom, daí ela pensou e decidiu aceitou por sim. O pedido? Um pedido casado, né, literalmente. Casado, Ai. E aí eu continuei no SAMU e no hospital. Que legal. Aí nós casamos, né? 2012. Início ela aqui. Isso ela aqui. Aham. Aí nós casamos e aí em seguida ela foi para lá. Ah, ela que foi? Isso, aí ela foi pra lá. Ah, entendi. Esse era o nosso combinado. Tipo, largava o curso da perfusão, continuava no SAMU e no Hospital do Servidor Público, e ela ia pra lá. E ela é de que área? Ela é contadora. E foi aí que começou a sua história na contabilidade também? Na conexão da contabilidade? Sim. Demorou um pouquinho, sabe? Porque assim, ela veio e ela tinha se formado em contabilidade, mas... não gostava muito da parte de escritório, sabe? O que ela sentia mais paixão era trabalhar com organização do sistema financeiro, né? Contas da receber, contas a pagar, a gestão do fluxo de caixa. É tipo o BPO de hoje? Isso. Mais ou menos o BPO de hoje, né? E isso ela gostava mais do que o escritório tradicional. Então, legal. Assim, ela sempre trabalhou em empresas, né? E aí lá em São Paulo ela começou a trabalhar na JBS. Então, antes da gente começar a contar a história lá de São Paulo, quero fazer um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. A MED Solução Contábil está aqui como patrocinador oficial do nosso podcast de hoje. Muito obrigado, inclusive. Temos aqui também o Cláudia Bolos Doces e Salgados. Inclusive, doutor, fica à vontade. A hora que você quiser consumir, está aí à sua disposição. O melhor salgadinho da nossa cidade. Quem é de Moarama aí pode pedir. O salgado dele é diferenciado. Inclusive, tem um episódio que a gente gravou com ele. Pesquisa aí, que ele fala o processo de como é feito o salgado dele, porque o salgado dele é super interessante. Além de saboroso, é um salgado que não traz mal-estar para você depois. Temos também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, sempre vestindo a gente aí do podcast. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Rosiclay. Vocês trabalham assim, de uma forma muito honesta, sensacional e deixando a gente com mais elegância. E também o Dr. Adriano Medeiros, cirurgia plástica da face. Ele é especialista em reconstrução de face, ele tem todo um trabalho ali bem assim, diferenciado mesmo. Vai lá, pesquisa o Instagram dele que você vai ver os trabalhos deles. Valeu, doutor. Muito obrigado pelo patrocínio aí também. Vamos lá, então, sua esposa se muda para São Paulo. Você já tinha que ter uma opção ali de trabalho, né? Já foi um pedido meio casado. Sim. E aí, chega lá, vocês se casaram. Isso. E aí, como que foi a história dela? Porque a partir do momento que ela sai daqui, ela chega lá, ela já chega meio sem saber para onde ir, né? E foi onde ela entrou na JBS. Sim. Para fazer a parte contábil também. Foi uma diferença muito grande, né? Então, daqui para lá. Eu senti um pouco, mas ela sentiu um pouco mais, né? A minha esposa Liliane, ela sempre foi muito ligada
a família, aos pais, aos tios, aos primos, aos irmãos, né? A esse convívio de todo domingo, sabe? Tá todo mundo, família, almoçando. Isso ela sofreu bastante. E lá era só porque vocês? Era Ainda não tinha só ciclo de nós. amigos? Não. E a minha profissão ali, como me enquanto enfermeiro plantonista, né? Fazia com que eu tinha que trabalhar, às vezes, final de semana, sábado, domingo, feriado, né? E era o dia que ela sentia. Até o momento que ela estava muito triste, e ela falou assim, eu não tô contente aqui em São Paulo, né? A gente precisa voltar, certo? Para Umuarama e vamos ter que dar um jeito de voltar. E aí naquele... Tinha quanto tempo lá em São Paulo? Tava um ano. Nossa, um ano. Um ano. E naquele momento surgiu o concurso do SAMU, aqui em Umuarama, né? Que ia começar a funcionar o serviço, né? E eu falei, não, então vai dar certo, porque assim, isso se eu passar no concurso, né? Mas Mas você já vinha de serviço que eu gosto concursos, né? muito. Você já vinha de estudos Já também. vinha numa batida grande ali de concurso. Deu certo, fiz a prova, né? Daí fiquei, acho que em quarto lugar, segundo lugar, não lembro. Parabéns, que legal. E aí me chamaram para cá no final de 2023, né? E aí nós viemos para Umuarama, né? Mas já veio com o emprego certo. Aqui. Isso. Inclusive, o Umuarama ganhou com o SAMU. Cara, o SAMU agregou muito para nossa cidade. Meu Deus do céu. Quando o SAMU veio, teve toda uma transformação. Porque daí veio mais profissionais de fora, inclusive você é um. E aí isso agrega para a cidade, traz uma economia girando aqui dentro da nossa cidade. E melhorou muito o serviço, né? Essa parte de urgência e emergência, meu Deus do céu. Quantas pessoas que não ligam pro SAMU por dia? Sim. E hoje, assim, antes o paciente chegava muito no hospital aqui, terciário de Umuarama, de qualquer forma, né? Então, assim, trazido por familiares, por outras pessoas, por amigos, às vezes só era um motorista da ambulância aí de uma cidade que pegava o paciente e trazia para cá, porque não tinha uma assistência qualificada. Então, o SAMU, além de prestar assistência ali presencialmente, tem um papel muito grande que é da regulação médica em si, dos médicos ali do SAMU, da regulação, prestar um apoio e orientação para essa equipe que está numa cidade distante aqui de Umuarama, né, para conseguir prestar um melhor atendimento para o paciente ali antes do paciente vir para cá. Então, assim, o paciente aumenta a sobrevida, né, aumenta a alta hospitalar, muito bacana. Entendi. E aí vocês não retornou para Umuarama e novamente ela teve que sair do serviço lá e reconstruir do zero aqui. Serviço de novo. E aí como que foi? Para ela, assim, foi rápido, né? Então, assim, rápido. A rede de contato que já existia, né? Isso. Ela já conseguiu outro emprego, né? Na área financeira também, ali na parte da contabilidade, ela fazia junto com o Celinho ali da Verama, da Fancar, né? Sim, sim. Na parte da pessoa física dele, tinha um escritório ali do lado e ela começou a trabalhar nessa parte ali junto com ele também. Legal. E de onde que surgiu a ideia de montar uma contabilidade específica para atender o público de médicos e área de saúde? Foi assim, nós começamos a fazer filhos, né? Em 2015 fizemos a primeira, né, que é a Ana Luísa, certo? 2020... 10 anos já? Isso. 2020 engravidamos da segunda. Na época da pandemia lá, bem em março, tipo, a gente não estava planejando. Antes a gente estava planejando, daí veio a pandemia, falou assim, não, agora vamos parar, né? Não vamos tentar engravidar não agora, a gente sabe como é que vai ser, todo mundo preocupado, né? De repente, quando foi, acho que comecinho de abril, minha esposa começou a passar mal e tal, acho que eu tô grávida, né? Aí fomos fazer o exame e realmente estava grávida, né? Falei, pô, no meio da pandemia, profissional de saúde, como é que engravida, né? Mas isso aconteceu, né? E aí nós falamos assim, pô, agora, né, 2 filhas, né? Vamos tentar diminuir um pouco o ritmo de trabalho, principalmente da Liliane, né? Para poder dar um pouco mais de atenção, porque com a primeira filha, a Ana Luísa, foi muito corrido, sabe? Então, assim, desde os 5 meses de idade, ela já estava indo para a escolinha, né? Então, assim, ela sentiu bastante, nós sentimos, e nós queríamos que fosse diferente, né? Financeiramente não dava para a Liliane largar o emprego, e isso, né? Pronto, falei assim, então vamos começar a tentar movimentar a parte da contabilidade para ela. Então, ela já tinha alguns clientes, né? Clientes de várias áreas ali, principalmente representação comercial, tá? Então ela tinha alguns clientes em particular ali que ela fazia. Tinha. Legal. Ela tinha o emprego dela e mais esse outro trabalho, Contraturno. certo?
tinha alguns médicos ali já, né, que eram clientes, e aí ele falou assim, vamos em busca de tentar mais clientes para você. A hora que você chegar num valor, né, que era um valor superior ao que ela recebia lá registrada, né, pede as contas e aí fica em casa, né. Certo. E aí foi muito rápido, sabe? Então, assim, ela teve o parto da bebê, não voltou mais, pediu férias, licença maternidade, não voltou mais, e aí a gente continuou com esse escritório em casa, né? Que E legal. ela fazendo esse trabalho. E aí vocês encontraram uma oportunidade que poucas pessoas mirou, né? Porque atender médicos e profissionais de saúde, quando você se especializa nisso, você consegue melhorar muito a qualidade da entrega do serviço, né? Sim, porque assim, até o final de 2023, né, foi crescendo o escritório com muitos, né, diversidade de clientes, né? Então, assim, representação comercial, comércio, franquia, produtor rural, prestadores de serviço, né, conveniências. Então, essa variedade, né, de diversos ramos da economia gera uma dificuldade grande. Por que uma dificuldade grande? Quando você atende diversos setores, você não consegue, né? É muito difícil entender profundamente de cada ramo. Se tornar especialista de fato. Né? Isso. Porque o que acontece, principalmente em questões tributárias, quando aparecia alguma oportunidade de redução de imposto, adequação tributária, que seria um benefício para o cliente, de onde vinha isso? De um outro empresário que conversava com o nosso cliente e falava assim, pô, né? Eu estou fazendo diferente, eu estou pagando menos imposto, será que você também não consegue? Daí esse cliente vinha, falava conosco, né? Aí a gente tinha um tempo para ir pesquisar, aprofundar, né? E trazer um benefício. Nesse quesito, e aí dizer para o cliente, ó, a sua empresa também se encaixa ou a sua empresa não se encaixa, né? Às vezes era um escritório de advocacia que falava com o cliente, entrava em contato conosco e a gente ia alinhando para poder dar esse benefício para o cliente. E isso nos incomodava, me incomodava, porque nós queríamos ser o ator principal desse papel, né? Que eu entendo que, além do serviço prático da contabilidade, ali daquela rotina contábil, né? Seria muito interessante se nós propuséssemos isso para o cliente. Uma contabilidade consultiva. Consultiva, intuitiva e muitas vezes o cliente não sabe que ele poderia ter aquele benefício, né? E às vezes alguns ajustes em contratos de trabalho, né? Forma de atuação dele vai fazer ele levar um benefício e lucrar muito mais do que daquela forma que ele estava trabalhando, né? Entendi. E aí nós falamos assim, pô, vamos escolher uma área. Vai ter que nichar. Né? Vamos ter que nichar. Até a gente perguntar, por que vocês nicharam nessa área específica para médicos e profissionais de saúde? Sim. Um pouco ponto foi porque eu estou no meio da saúde, né? E ali, nesse convívio, conheci muitos profissionais da saúde, principalmente médicos, né? Que reclamavam muito da contabilidade, certo? Que só paga imposto, né? Que achava que pagava muito imposto e que não tinha um relacionamento, entendeu? Um diálogo bacana com a contabilidade deles, né? Que era muito seco, era por mensagem, era por e-mail, era por WhatsApp, mas que não tinha muita discussão, sabe? Era só pedir nota fiscal, mandar imposto, pedir nota fiscal e mandar imposto, né? Robótico. Isso. E aí, conversei com a Liliane, né? Aí ela disse para mim, Anderson, mas escritório de contabilidade é assim. Não tem muita conversa. Nós somos tudo seco, não tem essa conversa, né? Não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. Eu falei, não, mas temos que ter tempo, porque assim, os clientes estão precisando. Eu sinto essa necessidade, entendeu? De informação, de um atendimento diferenciado, de entender realmente como que funciona o processo de trabalho deles. Legal. Então você começou a participar isso, aí eu comecei da empresa junto com ela nesse isso. sentido. E aí eu comecei a chegar a ele, a gente começou a divergir em alguns pontos, né? Ela, não, mas assim, nenhum escritório trabalha assim. Eu falei, então, é aqui que nós vamos. A oportunidade está aí. É aqui que nós vamos. Se ninguém trabalha assim, mas os clientes querem um serviço dessa forma, né? Então, vamos nos especializar nessa área, né? E vamos oferecer o melhor serviço, o melhor produto para poder atender o cliente da melhor forma. Legal. Então, assim, por você estar no meio, já tinha um network, já tinha contato, escolheram a área da saúde. E aí ela se aprofundou no conhecimento. Sim. E como que vocês enxergaram um avanço após tomar essa decisão? No começo, né, eu pensei assim, né, vamos bombar, né?
vamos estourar, porque aqui em Moarama não tem ninguém, né? Eu tenho vários conhecidos que são da área da saúde, vários conhecidos médicos, né? Vai ser fácil da gente acessar. Mas daí eu deixei o meu cargo, né, de direção do pronto atendimento, né? E comecei a trabalhar fora do meu período do concurso, nessa área da contabilidade também, né? Só que quando eu ia conversar, estando no meu cargo, né, de diretor do pronto atendimento, era uma forma a receptividade do médico, certo? Entendi. Quando eu deixei esse cargo, né, e fora do meu horário ali, Já mudou. eu ia abordar de uma outra forma, né, foi diferente. Então, assim, eu senti um baque, entendeu? Entendi. Senti um baque, porque eu achei que Não saiu como planejado. não foi como planejado. Porque o que acontece? Eu nunca fui um vendedor, certo? E eu passei a aprender a vender o nosso serviço, né? A nossa contabilidade. Então, assim, no começo, eu sofri bastante. Então, assim, foi muito não, foi muita tática errada de abordagem, né? Tempo errado de conversa, de negociação, de finalização, sabe? Então, assim, errei bastante no começo, né? Fui por um caminho que levei muito não, mas isso foi bom porque, assim, me fez aprender, né? Então, assim, o dia a dia, a conversa, os nãos, foi me tornando um vendedor melhor, um comunicador melhor do nosso serviço, né? E quando você tomou essa decisão, deixou o cargo lá e percebeu que não ia ser tão simples como você imaginava, como que foi para você refazer a rota? Como que foi? Quais foram os principais desafios? Porque eu acredito que o cargo te remunerava um pouco a mais também, né? Sim. E aí você ficou sem a remuneração e ainda com a frustração de não conseguir os então, assim, contatos. na verdade, a remuneração caiu 50%, né? Nossa, cara, uma decisão bem arriscada, né? Mas assim, na verdade, o principal motivo de tomar a decisão nem era esse inicial que eles tinham de contabilidade, sabe? Era dar uma descansada, né? Que assim, era uma rotina muito cansativa no pronto atendimento. Na direção, na época da pandemia, foi muito pesado, né? Então, precisava ficar um pouco mais com a família. Então, isso pesou bastante na decisão. Entendi. E eu não me arrependi Tinha propósito. nenhum momento. Tinha propósito. Nenhum momento, certo? Essa parte da contabilidade, ela veio surgindo aos poucos, né? Ela veio surgindo aos poucos e a hora que não estava dando certo, né? O que eu falei para a Helena? Eu falei assim, vou estudar mais, né? Eu vou estudar mais. Aí comecei a estudar, acompanhar, né? Alguns profissionais da contabilidade, alguns profissionais executivos, empresários de sucesso. O que eles fizeram, né? Naquela época lá atrás, quando eles não eram tão grandes, né? E o que eu poderia aprender junto, né? Legal, buscou conhecimento. Isso. E aí comecei a colocar em prática. Quando eu fiz a minha primeira reunião mais estratégica de vendas, né? Com script certinho, acompanhado, né? Passo a passo. E deu certo, né? Validou? Validou. Aí eu fiz mais uma de novo, entendeu? E eu via na cara do cliente, entendeu? Do outro lado da tela, que era por vídeo, né? Que a gente estava fazendo um serviço diferenciado bacana e que era isso que eles estavam buscando, né? E aí um dia à noite a gente sentou em casa, lá tava eu e Liliane, né? Comendo uma porção, tomando uma cervejinha. Falei assim, Liliane, agora nós vamos crescer. Ela, achou o caminho. Eu falei assim, nós vamos crescer a empresa, né? Achei a estratégia, né, correta, aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que o cliente precisa, né? E agora nós vamos crescer bastante. Ela, não vamos não. Eu falei assim, vamos sim. Que legal, cara. Que agora nós vamos. Até assim, para você que está nos assistindo, olha como que é importante você se especializar. Aqui, eu quase não divulgo isso para ninguém, isso vai começar a se intensificar um pouco mais agora a partir de julho. Eu faço treinamento de vendas. Eu faço esse tipo de trabalho para várias empresas, inclusive se você está me assistindo, está precisando de treinamento de venda, pode falar comigo que eu faço, tá? A gente vende esse serviço. E realmente, quando a pessoa se especializa, ela faz o script, ela se molda, ela se prepara, não tem como dar errado, a não ser que a pessoa não queira fazer. Existe sim protocolos, existe sim um caminho, existe sim uma forma de abordagem, uma forma de preparo, uma forma de inserir o produto nos clientes. E tem muitas pessoas que acham que venda ela é só um dom, que a pessoa tem que nascer pronta. E não é venda, não é dom, venda é técnica. Tem pessoas que têm mais aptidão para venda, concordo. Já são pessoas mais soltas, comunicativas, mas essas pessoas também entenderam o feeling da venda. Elas entenderam que tem técnica, elas entenderam que tem início, meio e fim.
Parabéns, cara, que legal. Obrigado. E como que foi, assim, porque eu posso falar com propriedade porque minha esposa trabalha comigo. Como que foi você conseguir gerir negócios de vida pessoal? Como que foi? Porque eu imagino que no começo deu muito conflito. Aham. Né? Como que vocês conseguiram? Qual foi o tempo que você levou para conseguir, ou até hoje ainda tem, para poder conseguir gerir melhor isso e separar as coisas? Ó, isso daqui é o Anderson profissional, esse aqui é o Anderson pessoa física, para que isso não embolasse, não misturasse as coisas. Porque isso é um desafio, fácil, cara, para mim foi um desafio gigantesco. Não é muito fácil, porque assim, o que acontece? Eu e minha esposa, nós somos diferentes em alguns pontos e aí a gente se completa, só que a gente diverge também, né? E eu fui entrar no ramo dela, né? Eu fui entrar no ramo dela. E no dia a dia de casa, de convívio, né, social, nós atuamos de uma forma, né? No trabalho, né, a gente tem um comportamento um pouco diferente, né? É um pouquinho mais sério, mais concentrado, né? Se você eu tenho algumas manias, alguns métodos, né? Então, assim, tem que ser aqui, dessa forma, né? Começo, meio e fim tem que ser desse jeito, porque desse jeito dá certo. A gente pode fazer do outro? Pode, mas vamos fazer por enquanto que tá dando certo dessa forma, né? E ela também tinha isso, né? E quando eu cheguei e vi, eu quis mudar muita coisa, né? Só que daí eu não tive esse contato com ela, né? Essa discussão com ela e quis impor algumas coisas, né? E aí não deu certo. Aí chegou um ponto e falou assim, não vou fazer isso. Eu falei, como não vai? Não vou. Você não é meu chefe. Não vou fazer isso, não. Né? E eu falei, pô, não, se eu tô... nós dois estamos juntos, mas eu tô querendo decidir tudo, certo? Mudar tudo, sem a gente conversar e decidir junto. Foi tentar liderar a esposa. Isso, por mais que de repente possa ser algo que dê certo, mas não vai dar certo porque a Liliane não comprou aquilo. Ela não entende dessa forma. Acho que de uma outra forma vai ser melhor, né? E isso a gente foi tendo discussões, né? E assim, separando um pouco, ficamos um pouco distante, assim, um do outro. Pô, isso tá mexendo no nosso relacionamento também. Então, assim, vamos tentar conversar mais, alinhar melhor os processos para nós dois estarmos com os mesmos objetivos, né? E a gente desenhou alguns objetivos, né? Legal. Tanto de escritório quanto o que nós queremos como meta, né? Por exemplo, a gente quer viajar para Disney, tá? Então, para isso a gente precisa ter isso. Né? Nós precisamos de tantos clientes, né? Uma média de lucro, né? De faturamento mês nesse daqui, pra gente conseguir fazer o que a gente quer, né? E aí... E colocou no papel. Foi se alinhando. Cara, como é importante colocar as metas no papel. Isso traz um poder tão grande pros objetivos, fica tão mais claro, fica tão mais fácil. É como se fosse um mapa mesmo, né? Você consegue trabalhar guiado. Sim. Eu falo que muitas pessoas, elas têm metas apenas na cabeça. E aí essa meta na cabeça, ela vai se ajustando na cabeça. Sim. A meta hoje é isso, aí amanhã já vira outra, já depois de amanhã já é outra. E quando você coloca no papel, você consegue revisar. Você fala, ó, a gente tá atingindo, não tá atingindo. Mês a mês você consegue ir refazendo os caminhos, vendo se tá no caminho certo, se não tá, se vai ser uma meta atingível, se não vai. Isso é muito importante, cara. Sim. Parabéns. E é mais importante, assim, para você acompanhar e mudar durante o percurso, né? Porque assim, se você deixar só para mês a mês, isso depende do trabalho do ramo, né? Mas às vezes é muito tempo, né? Então assim, a gente tem uma meta de fechamento de contratos de clientes, né? E que daí se é dentro do mês. Só que se eu tô no dia 10, dia 15 eu não atingir, então eu tenho que melhorar. Eu tenho que fazer mais contato, mais ligações, eu tenho que pedir mais indicações, né? Porque assim, eu tenho uma métrica, né? Dependendo o perfil do cliente, né? A cada 10 reuniões eu fecho 7. Caramba, que legal. Você já conseguiu ter esse feeling. Agora, outro perfil, a cada 10 eu fecho uma. Tá? Então, assim, eu sei que para esse cliente, eu preciso ligar muito mais para esse tipo de perfil. Por energia. Porque, assim, a cada 10 eu vou fechar só um, né? Entendi. Para o outro, não. Então, assim, mas ao contrário, quanto mais clientes desse outro perfil eu tiver de indicações, maior a minha chance de conversão. Eu vou converter muito mais, né? Então, legal. Isso nós precisamos conhecer para você focando o seu esforço durante o mês ali, para conseguir chegar nessa meta. Qual que é a dica que você deixa para quem está nos assistindo que pensa em trabalhar com a esposa? Converse antes, certo?
combine muito bem, né? Faça tipo um contratinho que a gente não fez, né? Deixa de acordo. Então, assim, que eu acho que quando a gente está de acordo, os dois estão de acordo, né? Com aquele propósito, estão dispostos a cumprir aquelas, né, metas, etapas, tarefas que foram estabelecidas, tem menos confusão depois, né? Porque se não planeja isso muito bem antes, a chance de confusão é grande. É o que aconteceu conosco. A gente não deixou isso muito bem estabelecido, qual que era o seu papel, o meu papel, e em quanto tempo nós íamos fazer, né? Então, eu acho que isso, se a gente tivesse que voltar, era uma coisa que a gente ia fazer diferente, que era planejar um pouquinho melhor e ter esse acordo. Falar assim, ó, hoje eu vou trabalhar até tarde, mas nós combinamos isso, né? Esse final de semana eu vou trabalhar, vou viajar, vou fazer reunião, né? Mas nós combinamos isso. Então, assim, esse é um processo que a gente combinou durante um tempo que a gente vai fazer. Depois, isso vai acabar, vai ficar mais leve, mais tranquilo, né? Mas até lá a gente tem que seguir esse combinado. Legal. E outro desafio também grande, eu imagino, que é separar as funções, né? Então, por exemplo, ela é a parte técnica da coisa. Sim. E você é a força comercial da coisa. Sim. E aí essa junção de liderança, ela pode acabar acarretando conflito interno se você não deixar isso muito bem separado na hora das decisões. Sim. Vou dar um exemplo aqui na nossa empresa aqui. Minha esposa, ela cuida do time interno e eu cuido da parte comercial, toda a parte externa. Tudo que acontece na empresa, para não ficar confuso para os colaboradores, a gente teve que ter uma separação muito genuína mesmo. Porque tinha colaborador que vinha falar comigo assuntos que era com ela. Porque me enxergava como líder da empresa. Então, você é o dono, você resolve. Mas eu falo, não, mas isso aqui é com ela. Senão, essa confusão existe. Sim. E eu percebia que muitas vezes isso me tomava até para rumos que eu não queria. Por exemplo, passar por cima de decisões dela. E aí ela se sentir diminuída na empresa. Ou chegar num ponto de que tem que tomar uma decisão importante, aí eu falo assim, mas sem a minha função a sua não existe. Porque eu sou a força comercial da empresa. Como que foi isso para vocês lá? Conseguir dividir isso e na hora que tiver uma decisão que é importante para a empresa e ela é não e você é sim. Como que vocês pesam isso na balança? Porque você é força comercial. Sim. E ela, técnica. Sim. É o convencimento um do outro. Então, assim, é uma guerrinha ali de convencimento, né? Por exemplo, ó, eu vou te dar um exemplo que é um dos que a gente, no começo, guerreou. 2 exemplos. Primeiro, que ela disse para mim, escritório de contabilidade não vende. Não vende, não tem isso em venda escritório de contabilidade. Não tem. E tudo é venda, Nenhum escritório vende. Não tô nem contrariando você, mas tudo é venda. Tudo é nenhum escritório vende. Você não vê nenhum escritório aqui de Umuarama, Anderson, ligando para cliente. Prospecção ativa, né? Indo visitar para poder vender, né? Eu falei assim, não tem aqui, né? Mas escritório é venda, então assim, eu vou vender. Não vai dar certo. Eu falei assim, eu vou vender. Vou ligar, vou oferecer o nosso serviço, né? A nossa forma de trabalho, né? Esse foi o primeiro ponto, né? Daí ela viu que dava certo. Daí ela falou assim, não, pode vender. Ganhou a primeira. E aí o segundo ponto foi assim, nós vimos que muitos médicos estavam pagando muito imposto, certo? Muitos colegas comentavam, né? E aí eu peguei e comecei a comparar. Falei, Leandro, compara, né? Esse valor de faturamento aqui, esse tipo de atividade médica com outro cliente que você tem, né? E que você faz a contabilidade. Aí ela olhou, tá dando diferença de R$800 por mês de imposto. R$1.000. Caramba, é bastante coisa. R$500 esse outro, né? Eu falei, nossa, mas por quê? Daí ela foi me explicando, né? Por quê? Eu falei assim, não, mas vamos, né? Agregou no seu script de venda. Isso, eu falei assim, vamos ver se a gente tem mais clientes que têm essa dificuldade, que estão pagando mais impostos, né? E vamos oferecer o nosso trabalho para eles, né? E aí a gente foi buscar um tipo de cliente, né? Meio que padronizado o tipo de faturamento de atividade econômica que a gente conseguia oferecer essa redução. Benefício real. Certo? Isso, benefício real. Que legal, hein? E aí fomos conversando com os clientes e aí a gente pegava o número do CNPJ dele, pedia algumas informações ali de faturamento, de pagamento de imposto, né? Montei ali um simulador, uma calculadora no Excel, né? Colocava os dados ali e a gente analisava. E oferecia para ele, falei assim, você está pagando
R$ 2.000 de imposto, mas você tinha que pagar R$ 1.400 de imposto. Então, assim, R$ 600 no mês, vezes 12, né? 7.200 economizados. Então, seu trabalho se pagava, vamos dizer assim. Isso, muito mais, né? Mas Anderson, eu acho que não é verdade, né? Isso daí, porque assim, tô tanto tempo com o escritório, né? Assim, eles sempre fizeram as coisas certinho para mim, né? Será que não tá errado isso aí? Eu falei, não, tá errado a forma que eles estão trabalhando com você, né? Se você vir para nós, eu te garanto, né? Que nós vamos fazer essa redução para você. E aí começou a vir cliente, né? E a gente percebeu um perfil de clientes que realmente estava pagando mais imposto. Qual que era esse perfil de cliente, né? Aquele médico que faz plantão, certo? Que trabalha como plantão. Aquele médico que faz o BS, certo? Trabalha como BS e faz alguns plantões. Trabalha como BS, faz preceptoria no curso de medicina. Então, a maioria desses médicos estavam pagando muito imposto do que precisava. Pô, legal. Então, já fala diretamente pro médico que tá nos assistindo, porque muitas vezes ele não sabe disso. Sim. Então, esse cara que dá aula na faculdade, por exemplo, pode ser que tá pagando imposto. Pode ser que esteja pagando imposto a mais, né? Então, faz plantão. Isso. Pode ser que esteja pagando imposto a mais, né? A grande maioria dele estava pagando muito imposto. Porque assim, ó, você tem ideia, a gente pegou uma cliente, né? Esse tempo que só fazia UBS, né? UBS aqui de Umuarama, certo? R$17.000 por mês de faturamento bruto, né? Ela estava pagando R$2.100 de imposto, certo? Então, nós fizemos a estratégia para ela, mudamos o regime tributário dela, que ela estava no regime ruim, tá? Foi R$1.000 a menos de imposto por mês. Caramba. Então, assim, R$1.000. É muita Se você coisa. pegar os últimos 5 anos, né? São R$60.000 que ela perdeu, jogou fora, certo? Por um erro ali da contabilidade, que ela tinha previsão legal para poder colocar a empresa dela nesse regime tributário, né? Fora juro, correção, né? Então, assim, em comparação ao custo do nosso serviço, sai muito barato, né? Sim. Eu falo assim, que o custo do nosso serviço é muito barato para o cliente, porque o resultado, o retorno que a gente gera, né? É muito mais do que o custo que ele tem conosco. Entendi. Caramba, cara, que legal. E assim, aí você vai falar assim, pô, mas todo serviço de contabilidade, né? Deveria fazer isso, né? Que é assim, pensar no menor imposto possível. Só que tem muitos trabalhar da clientes de menor muitas forma áreas, possível. de várias Às coisas. vezes tem muito cliente Não de vai muitas pegar. áreas, né? Não consegue dar essa atenção, né? E eu sempre faço a comparação, né? Por exemplo, converso com os médicos, né? Falo assim, você conhece muitos médicos. Já trabalhou com vários médicos. E médicos diferentes, às vezes, têm resultados diferentes, não tem? Com o paciente. Com certeza. Tem um diagnóstico melhor, tem um tratamento mais resolutivo, um tempo mais rápido de tratamento, certo? Por que eles têm diferentes? Porque estudou diferente, praticou diferente, a dedicação é diferente, tá? Então, na contabilidade não é diferente, na advocacia não é diferente, na engenharia não é diferente. Todos deveriam fazer o melhor, só que nem todos se dedicam para fazer o melhor ou têm o conhecimento especializado para conseguir fazer o melhor, né? Por isso que a contabilidade especializada, como várias áreas especializadas, não é certeza do melhor resultado, mas é um grande passo para o melhor resultado você procurar um especialista na área. Com certeza, cara. E tem uma coisa também que me chamou a atenção, a gente conversando outro dia, você falou que atende fora de Umuarama também, né? Você atende o Brasil inteiro. Sim. Como que funciona isso para quem é de fora que está nos assistindo? A gente tem, inclusive, um abraço a você que está nos assistindo aqui. Eu vejo pelas nossas métricas, tem muito consumidor do nosso podcast que são fora do estado, ou até mesmo próximo ao Umuarama, como Maringá, a gente tem uma audiência grande lá. Como que funciona para atender isso de forma remota? Então, hoje, com a era digital, isso facilitou muito, né? Durante a pandemia, muitos processos com a abertura de empresas foram digitalizados, né? Então, isso hoje nós abrimos empresa em qualquer lugar do Brasil, isso tudo à distância, sem um médico precisar sair de casa, ir numa prefeitura, ir num cartório, né? Hoje nós temos cliente em 9 estados. Nossa. A grande maioria, 60%, acho que em torno de 60%, 65% dos nossos clientes não estão em Umuarama, residindo em Umuarama. Eles estão residindo em outras cidades, né? E não tem nenhuma limitação de conselho, nenhuma limitação contábil. Às vezes o pessoal fica na dúvida, né? Fala assim, não, mas eu vou ter que abrir com uma empresa aqui da minha cidade, né?
Falou, não precisa abrir Não a existe empresa. uma comarca, alguma Isso, coisa não assim. precisa uma restrição local, né? Nós hoje conseguimos atuar em vários estados. Então, em alguns estados a gente precisa fazer o cadastro com a junta comercial, né? Da parte da contadora da Liliane, que é a responsável técnica pela empresa, e a gente consegue atuar naquele estado tranquilamente, né? E hoje, né? Não sei você, mas a grande maioria dos clientes, principalmente os médicos, não vão no escritório de contabilidade. Não querem ir, não tem tempo e não precisa ir. Eu só visito o que nos atende aqui, porque o café do cara é top É bom. Mas não tem necessidade nenhuma de Não ir. tem necessidade de ir. Então, assim, nós conseguimos marcar essas reuniões por vídeo, o contato muito próximo do WhatsApp, tá? Então, assim, esse é um dos nossos diferenciais e que eu e a Liliane, né, somos nós que fazemos mais isto, né? Qual que é o nosso diferencial, assim, em questão do atendimento ao cliente, ao médico, né? É esse contato próximo. Então, assim, ele tem uma dúvida, fala assim, eu vou pegar um serviço novo, certo? E estão me oferecendo 18, 20 mil reais, 25, 150 reais a hora de trabalho, né? Quanto que isso vai sobrar para mim depois que eu pagar meus impostos? Para mim tomar a decisão se vale a pena ou não, mudar de cidade, né? E a gente faz o cálculo rapidinho ali e manda para o cliente, né? Ó, eu recebi um contrato aqui dessa empresa, está querendo me contratar, Anderson, só que eu tô com uma dúvida, né? Nessa cláusula aqui. O que você acha? Você pode olhar para mim? Então, eu olho, analiso, minha esposa olha, analisa, e a gente passa um feedback para ele. Fala assim, ó, isso aqui significa isso, isso, isso. Se você fizer isso, entendeu? Você pode ser penalizado com essa multa aqui de 50 mil reais. Nossa, mas que absurdo, eu não sabia disso, eu não tinha interpretado dessa forma, né? Então, assim, isso ajuda bastante, tá? Nessa tomada de decisão. Porque hoje, Rick... Então vocês assessoram o médico. Sim. Hoje tem várias empresas, né, que elas participam de um processo licitatório com a prefeitura, ganha aquela licitação e ela recontrata os médicos, certo? Só que ali, às vezes ela coloca algumas cláusulas que são abusivas, né, que não é bom para o médico, tá? Porque assim, o que nós entendemos? Quanto mais nós fortalecermos as empresas dos médicos, os médicos, para que eles próprios consigam participar desse processo, né? Eles terem esse contrato com a prefeitura é mais vantajoso. Por quê? A parte que a prefeitura paga, né, fica toda para o profissional que vai executar, não fica por um terceiro. Porque assim, se você pensar do lado da prefeitura é ruim, porque a prefeitura, por exemplo, vai pagar 20 mil reais para o médico trabalhar na UBS. Aquela empresa vai recontratar o médico por 14 mil reais. Então, assim, a prefeitura está pagando 20, mas o profissional está ganhando só 14, né? Então, se o médico conseguir esse contrato direto com a prefeitura, né? A prefeitura sai bem e o médico também, porque fica só com ele esse valor, né? Porque ele realmente que vai trabalhar ali. Além de que, essas empresas, eles colocam essas cláusulas, às vezes, assim, lá no contrato com o médico. Você vai vir conosco trabalhar, mas você não pode credenciar a sua empresa durante 2, 5 anos com esse mesmo município que você prestou serviço para nós. Caramba! Aí eles querem fechar, amarrar. Entendi. Porque eles não querem que os médicos consigam esses contratos com as prefeituras. O médico é obrigado a jogar o jogo dele. A jogar o jogo deles, ficar refém deles. Entendi. Né? Então, assim, o nosso papel aqui forte é fortalecer as empresas, preparar toda a documentação, fazer todo o processo ali de credenciamento para que ele chegue lá e ele consiga esse contrato direto com a prefeitura. Entendi. Tá? Vamos supor assim, Anderson, eu tô no curso de medicina, tô assistindo esse episódio aqui, eu tô cursando medicina. Que momento que eu devo começar a te procurar? No último ano, né? No último ano... Antes de me formar. Isso. Muitos médicos têm dúvidas, né? Falei assim, será que eu posso abrir a empresa? Legal, vamos né? lá, vamos explicar essas dúvidas aí. Posso abrir a empresa antes de me formar? Porque eu ainda não sou médico, não tenho o meu CRM, tá? Então, assim, abrir a empresa antes da formatura você pode, tá? Qualquer pessoa, mesmo que não seja médico, pode abrir uma empresa de prestação de serviço médico. O que acontece? Só que antes de você atuar com a empresa, certo? De prestar o serviço realmente, aí você vai precisar ter um responsável técnico médico pela empresa, regulamentar isso junto ao CRM do Estado, né? Esse é o ponto final, tá? Mas até chegar ao ponto final são vários dias. Então, vamos supor que você é aluno de medicina, tá lá no 6º ano, final do internato, tá? E tá pensando em abrir empresa. Qual que é a nossa programação? Nós conversamos, né, com esse aluno, certo?
passamos toda essa forma da contabilidade, processo de abertura, e a gente define um prazo para poder abrir a empresa dele. Qual que é esse prazo? Dependendo da cidade onde ele quer abrir, 30 dias antes da colação de grau. Algumas cidades 15 dias, 10 dias, porque algumas cidades o processo de abertura de empresa é muito rápido. Outras demoram um pouco mais. Por exemplo, aqui em Umuarama, a abertura da empresa e a legalização com a prefeitura, que realmente é o final da abertura da empresa, demora em torno de 15 dias. Tá? Então, 15 dias antes, a gente tem um prazo tranquilo para poder abrir a empresa. Em algumas outras cidades, eu abro a empresa no mesmo dia, você acredita? E está tudo pronto, legalizado. Que rápido, hein? Por exemplo, Foz do Iguaçu. A burocracia é tranquilo. Abri uma empresa sábado para Foz do Iguaçu, certo? Comecei a abrir a empresa 8h30, 8h50 a empresa estava aberta. No sábado? Com o CNPJ, alvará, licença da prefeitura. Cara, é um absurdo lá Foz do Iguaçu. O sistema deles é muito bom, é muito rápido, é muito intuitivo. Então, assim, às vezes até quando o pessoal da prefeitura, que a gente conversa, né? Fala assim, ó, o processo de vocês está um pouco moroso, demorado, né? Fala, Anderson, mas é o nosso sistema aqui de informática e tal. Eu falei assim, ó, se vocês quiserem conhecer alguma prefeitura, como que funciona, é top, vai em Foz do Iguaçu. Porque, assim, o processo de abertura é muito rápido. Então, quando a gente recebe cliente que fala que mora em Foz do Iguaçu, fala, nossa, é top. Né? A sua empresa está pronta hoje. Ele, o quê? Hoje? Não, mas me falaram 15 dias. Eu falei, não, em Foz do Iguaçu está hoje. Se você tiver a documentação que a gente precisa, hoje a empresa está pronta, né? Então, assim, nós temos essa conversa com os alunos no final do último ano, tá? Algumas outras empresas de contabilidade, Rick, às vezes chegam nos alunos e querem fechar esse contrato com eles para a abertura da empresa antes, sabe? Não, vamos abrir a empresa agora, já que a gente dá essa condição agora, só se você fechar o contrato conosco agora, né? Depois daqui 30 dias não tem mais, aquele princípio da escassez, né? A lei de vendas. Nós não utilizamos esse princípio, sabe por quê? Primeiro, se você abre a empresa antes, você paga uma taxa de alvará um pouco maior, porque ela é proporcional aos meses do ano, né? Você gasta um valor que não precisava. Segundo, que quando a gente tiver 15 a 20 dias ali, ou 30 dias, depende da cidade, é o tempo tranquilo para a gente conseguir deixar tudo pronto, que é o medo do médico. Eu vou me formar, minha empresa não vai estar pronta. Não, vai estar pronta sim, tá? Além disso, as nossas condições que a gente oferece, né, ali para o médico que vai se formar, ela é as mesmas condições hoje, como vai ser as mesmas condições lá em novembro, né? Então, assim, não tem essa pressão para fechar antes, porque nós não temos medo que eles conheçam outras propostas. Então dá para se planejar, dá para fazer tranquilo e economizar ainda. Sim. E pegar uma empresa que é especialista, porque eu não vi outra que é especialista nessa área. Sim. Na área médica, área de saúde e tal. Eu achei muito legal o seu trabalho. Aqui na nossa região, realmente, nós somos, né, a maior empresa, né, que atende esse ramo de profissionais da área da saúde. Então, por isso, nós temos o quê? Conhecimento da área, né? Principalmente da parte de contratações, né? Então, assim, nós hoje indicamos muitos lugares para os médicos trabalharem, né? Então, assim, o médico gostaria de saber, falar assim, eu vou me formar, mas eu estou meio perdido, né? Eu não sei como trabalho, como que é esse tipo de contratação, né? Eu estou aqui em Umuarama, mas eu gostaria de trabalhar na região de Palotina, né? Como que é a contratação lá, né? Nós já temos alguns clientes lá e nós já passamos os contatos, né, para esse médico que vai se formar, de quem faz a escala, ou se é um edital de credenciamento da prefeitura, nós já temos esse edital, nós já preparamos a documentação para ele, para que quando ele saia, ele já consiga entregar essa documentação ali, e se tiver vaga, ele já começar, ou ele aguardar numa lista de espera para poder fazer esse contrato com a prefeitura. Entendi. Né? E isso em várias cidades, né? Na nossa região aqui em volta, muito mais, né? Porque, assim, de todas as cidades aqui da nossa região, eu já tenho tabelado quem é que faz a escala, o número do WhatsApp de quem faz a escala, né? Em qualquer cidade aqui, e se é credenciamento direto com a prefeitura ou não. E tem o edital de credenciamento. E nós assinamos, né, um portal de busca de licitações para que quando apareçam as oportunidades, a gente já tenha e possa divulgar para os nossos clientes. Entendi. Né? Caramba, que legal. Então vocês têm esse trabalho bem construtivo mesmo. Bem construtivo. Parabéns, cara. Porque, que legal. assim, o nosso foco, né, é que o cliente consiga trabalhar e consiga trabalhar bem. Porque hoje na medicina já está um pouco mais concorrida aqui na nossa região, né? Tem muitos profissionais formando, certo? Então, assim, a concorrência está maior. Então, quem chega primeiro, quem chega mais preparado, tanto na parte técnica, mas principalmente na parte da documentação,
né? Sai na frente. Porque assim, com prefeitura você não tem a documentação, você não atendeu, tchau. A parte Não técnica adianta. vai ser o último requisito. Isso. Não adianta se você conhece o vereador, se conhece o prefeito, né? Se seu pai é médico lá da UPA também, mas se você não atender a documentação, você não vai conseguir o contrato, porque a parte jurídica ali vai barrar, porque não está de acordo. Então a gente já deixa a empresa adequada. Que legal. Tá? E antes da gente continuar aqui, eu quero agradecer mais uma vez nossos patrocinadores. Muito obrigado aí ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Inclusive, meu Deus do céu, olha que comi quase tudo já. Obrigado, Vini. Valeu, Cláudia. Você sensacional. A história da Cláudia é muito interessante. Assista um episódio dela. Agradecer também Med Solução Contábil, tá aqui ó, com a gente, contando a história, contando como funciona o trabalho dele. Especialista na área de saúde em geral, mas principalmente médicos. Então você que é médico, está nos assistindo, dá uma oportunidade que vocês vão aí ter um resultado melhor na sua contabilidade, uma economia, quem sabe, e ter um trabalho de quem está na área e é especialista da área e não fica ali com várias outras carteiras para cuidar. E também o pessoal ali da Filato Bene, que é a marca que veste líderes, está sempre aí nos apoiando, nos vestindo. Muito obrigado, Rose, muito obrigado, Léo. Vocês são pessoas do bem, pessoas maravilhosas. Você que é homem, quer ir lá, quer se posicionar melhor, vai na Filato Bene. Não é apenas a moda mais tradicional que eles trabalham, que é a parte de ternos. Eles têm também a moda casual. E também o Dr. Adriano Medeiros, cirurgião plástico aí, um cara sensacional, veio lá do Rio de Janeiro, veio morar aqui para nossa cidade, veio aqui prestigiar o Moarama, e o Moarama recebeu muito bem. Seja bem-vindo, doutor, que bom que você está aqui, seu trabalho é muito diferenciado. Ô Anderson, e para você, qual que está sendo assim o principal sentimento de, não vou nem falar a palavra migrar ou saindo, mas de você empreender? Você sair da parte operacional de fato, né, que a área de saúde ela tem muito essa questão da operação, e você empreender, trabalhar na parte estratégica, vendas, porque é totalmente diferente um ramo do outro. Qual que está sendo o sentimento para você? Sim, eu nunca fui empreendedor, né? Nunca. Meus pais sempre tiveram comércio, certo? Mas eu nunca gostei mesmo de trabalhar, e assim... Depois, numa época que eu estava maior, eles tinham comércio, lanchonete, depois padaria, né? E você pensa, padaria é dia a dia, segunda a segunda, né? Acorda muito cedo, né? Eu não queria isso para mim, não. Eu falei, eu quero é concurso. Top. Minha vida é concurso público, né? E aí sempre fui atrás de concurso público. E isso durante muitos anos, né? Então eu sou concursado desde 2009. Faz tempo. Né? Então, assim, que eu venho trabalhando sempre em concursos públicos. E aí, eu comecei, né? Depois que eu fiz essa pausa, saí da direção do pronto atendimento, fiquei um pouco mais em casa, né? Comecei a pensar, né? Analisando outros amigos, colegas, né? Da época da escola, da faculdade, né? Mas principalmente da época da escola, né? Ali do ensino médio, segundo grau. Pô, tinha aqueles caras lá, se deu muito bem, né? Se deu muito bem na vida, o outro também. E eu fiquei pensando assim, eu não sou menos inteligente que esse cara, não, né? Eu falei assim, mas por que, né? Não que eu me considere assim, que não tinha dado tão bem financeiramente, certo? Que sim. Não estava contente, né? Eu sempre fui bem resolvido com isso também. Mas acho que essa questão de colocar ser bem resolvido com concurso, eu acho que talvez eu meio que tampei, sabe? Assim, fica aquele sentimento, será que a segurança que eu busquei era seguro? Sim. Ou teria como eu alcançar patamares maiores, né? E aí eu fiquei pensando, se essa pessoa conseguiu, eu acho que eu também posso, né? Vou estudar, né? Como eu sempre fiz, né? Vou estudar sobre o assunto, vou me dedicar. Legal. Né? Que bom que isso te incomodou de uma certa forma pro lado bom, né? Tem que incomodar mesmo, o empreendedorismo é isso. Sim. E assim, no começo, né? Você fica naquela, não sei se vai dar certo, né? Eu nunca fiz isso e tal, né? E aí começa as coisas dando certo, né? E hoje eu falo com muito mais empolgação, né? Da parte empreendedora, né? Da parte empresarial, do que até da parte da saúde mesmo, como enfermeira. Então você pegou gosto. Então, assim, minha esposa, assim, eu não sou um cara falastrão, né? Assim, não sou aquele cara que chega numa roda de amigo e fala com todo mundo. E não sou. Eu sou mais na minha, né? E quando ela me vê fazendo reunião de vendas, ela olha assim, mas tá diferente. Anderson, é meu marido esse? Porque, assim, realmente,
eu estou gostando do negócio e o serviço que nós fazemos, né? Eu me apaixonei porque, assim, que eu acho que é um diferencial, é muito bacana, a gente resolve muitos problemas, né? E quando eu vou falar disso para outra pessoa, eu me empolgo. Que legal, É cara. natural, assim, me empolgar, porque eu acho que o nosso serviço é muito bacana, sabe? Que tem um resultado legal, né? E por isso que eu acho que às vezes eu consigo passar isso para quem está do outro lado ali do vídeo, as minhas reuniões de vendas são 99% são por vídeo, né? Mesmo que o cliente seja aqui de Umuarama, né? A gente faz muito por vídeo porque isso facilita horários, né? 6 da tarde, 7 da Agenda, tarde, etc. sábados, enfim, né? O médico às vezes está lá na hora de descanso dele do plantão, né? E a gente está fazendo um vídeo discutindo ali essa negociação, uma forma melhor de reduzir imposto para ele. Que legal. E na sua visão, você se arrepende de não ter começado antes, talvez, no empreendedorismo? Cara, eu sou difícil de me arrepender de algumas coisas, sabe? Assim, eu acho que não, viu, Rick? Eu acho que o processo que eu vivi, entendeu? Da parte da enfermagem, assim, aonde eu atuei, aonde eu trabalhei, com a intensidade, entendeu? Hoje eu ainda trabalho, né? Mas com a intensidade que eu já trabalhei, o serviço que eu estive, foi muito gratificante, certo? Foi muito gratificante pessoalmente. Então, assim, lidar com vários pacientes graves é algo que eu gosto muito, né? Assim, resolver o problema do paciente grave, a gente conseguir reverter situações potenciais fatais ali, né? Dar uma qualidade de vida melhor, entendeu? Salvar a vida de um paciente, né? Amenizar um sofrimento, né? Poder contar isso para a família, então isso é muito bacana, isso gera uma satisfação muito grande. Então, assim, não me arrependo, não, de não ter começado antes, mas agora é para frente. E o que mais te move no empreendedorismo hoje? É o resultado, sabe? Que assim, eu acho que muita gente fala assim, que assim, eu não sei estatisticamente quantos escritórios de contabilidade tem em Umuarama, né? Não sei te dizer, mas eu sei que tem bastante, né? Deve passar assim que tem bastante. E essa forma de vir trabalhar diferente, né? De mudar esse paradigma tradicional da contabilidade, porque daí minha esposa vai, você não é contador, né? Por isso que, isso que você quer mudar. Mas não é isso, assim. De dar um foco maior no cliente, de entender realmente a necessidade em cada ponto de onde o cliente está, seja na formação médica, que está no último ano, aquele recém-formado, ou aquele médico que já é especialista, que já tem uma clínica, e aí como que ele gera essa clínica, certo? Como que ele faz o controle financeiro dessa clínica, como que contrata os funcionários, certo? Registra tudo certinho ali, recolhe o que precisa recolher para depois não ter processo trabalhista, né? Como que faz a organização dos protocolos ali dentro que a vigilância pede, protocolo de limpeza, protocolo da recepção, de enfermagem, protocolos de esterilização, descarte de materiais, sabe? Então, tudo isso a gente consegue auxiliar os médicos. E a gente vê um resultado diferenciado, que às vezes ele precisaria procurar esse serviço em uma outra empresa, o outro serviço numa outra empresa, e isso nós conseguimos oferecer tudo junto, concentrado com E a nossa vocês atendem contabilidade. só a empresa ou também atendem pessoa física na hora do imposto ali e tal? A gente atende pessoa física também, só que são as pessoas físicas, por exemplo, para o imposto de renda, né, só são atreladas aos nossos clientes. Ou são nossos clientes, né, ou é companheiro ali, companheira do nosso cliente, ou às vezes pai, irmão, né, mas a gente não atende fora, né, porque foge um pouquinho, às vezes, do nosso ramo. objetivo Isso. E aí desconcentra, cara. Entendi. Parece que não, mas assim, quando a gente pega. Bom, você tem a sua empresa aqui, né? Quando nós padronizamos o nosso trabalho, nós conseguimos fazer melhor, mais rápido, com uma qualidade melhor. E uma coisa Melhor. vincula a outra. Isso, né? Quando foge um pouco disso daí, o que acontece? Você gasta mais tempo para resolver esse problema. E que financeiramente não compensa. Tá? Então a gente tem que pôr isso na conta, né? Sim. Tem alguns determinados clientes, mesmo que sejam médicos, não é o nosso objetivo ter eles como nós. Porque assim, é uma rotina diferente, gasta um tempo maior. Além do tempo, gasta o quê? É o emocional, a cabeça, a preocupação. Não otimiza, né? E isso não otimiza, então a nossa produção cai. Né? E o resultado não vai ser muito bacana também. Né? Então a gente acaba escolhendo esse tipo de clientes onde a gente consegue atender melhor e
ter uma entrega mais rápida também, né? Pensando Legal. ali na margem de lucro, que, né, toda empresa tem que pensar na margem de lucro. Você reinventou a roda da contabilidade. Não. Parabéns, cara. Não, mas de certa forma revolucionou. Na sua visão, o que as contabilidades tradicionais deveriam fazer para se reinventar também? Eu acho que primeiro ponto é se especializar. Uhum. Né? Eu acho que é muito difícil. Claro que pode existir, né, empresas grandes que consigam atender todo mundo, Uhum. tendo departamentos específicos, certo, em cada setor, né, de cada área da economia ou de cada tipo de porte de empresa, tá? Só que isso é raro acontecer. Na grande maioria que os escritórios de contabilidade são escritórios pequenos, né, escritórios médios aí que faturam menos que R$100 mil por mês, né? Se você não se especializar, né, você vai ficar para trás, tá? Vai ficar para trás porque você não vai conseguir oferecer a melhor solução para o seu cliente. E ele vai perceber isso. Então, aquele dogma de antigamente que eu não posso trocar de contabilidade, não existe isso. Eu abri a empresa com esse contador, eu tenho que ficar nele para a vida toda, né? Às vezes, muitos empresários acham isso, né? Que não pode mudar de contabilidade. Isso está acabando, né? Porque realmente não tem essa restrição, não tem essa dificuldade. Hoje os processos são digitais e isso, ponto, tem que ir para o digital, né? Quem não for hoje para o digital, atender digitalmente, tem que só atender presencialmente, livro contábil manual, né? Cálculo manual, isso já foi, né? Então, assim, hoje, se a gente não automatizar as tarefas, né? E não divulgar isso para o cliente rapidamente, hoje o cliente quer isso aqui, assim. Eu quero os meus dados, eu quero o meu Informação faturamento, rápida. eu quero a minha projeção de imposto, né? Para mim poder tomar essa decisão se eu assumo esse contrato ou não. Então, a gente não pode esperar um dia, 2 dias para poder fazer essa simulação, esse cálculo do cliente. Isso tem que ser instantâneo. Aproveitando, o que para você é um escritório de contabilidade digital de verdade? Primeiro ponto que, assim, hoje a gente tem vários escritórios de contabilidade digitais, né, crescendo. O ponto principal é você não tem atendimento presencial, certo? Esse é o ponto principal do escritório de contabilidade. Segundo ponto, você utiliza ferramentas, né? Primeiro, para contato com os clientes, né? Então, assim, a ferramenta do WhatsApp, o aplicativo, né? A chamada de vídeo, onde você consegue fazer uma reunião, certo? Diferentes distâncias, adequar os horários, tá? E as ferramentas de sistema automatizados, né? Então, assim, hoje existem muitas ferramentas, né, top no mercado que vão auxiliar o contador a ele realmente fazer o papel dele, que é tomar a decisão, né? Tomar a melhor decisão para aquela empresa, né? Não aquele papel tão automatizado ou manual, né? De ficar usando planilhas no Excel, certo? Fazer contas manuais, que muitas vezes não vai demorar, certo? Para dar o resultado que o cliente precisa. Então, E não vai ser assertivo também, né? E às vezes pode não ser assertivo ou não conseguir fazer tantos clientes ao mesmo tempo, tá? Entendi. E a gente consegue otimizar o tempo. Por exemplo, como a gente não atende presencialmente, né? Dificilmente vai vir um cliente fora de hora ali. Você está resolvendo um processo especializado, que você precisa de concentração, está finalizando uma reunião, né? E o cliente está ali na sua porta sentando te esperando, né? Então, assim, no digital a gente consegue organizar a agenda, né? Então, assim, aguarda que daí a gente vai ter o tempo para poder conversar. E qual que é a sua visão de longo prazo para a MED? Então, a nossa visão é assim, realmente fortalecer a nossa empresa, certo? Agregar serviços que não só a contabilidade tradicional, mas mais uma contabilidade consultiva, certo? Para todas as etapas da vida do médico. Desde quando ele está se formando, certo? Quando ele inicia no mercado de trabalho, quando ele já é especialista, quando ele tem uma clínica, quando ele quer vender mentorias, quando ele quer montar o próprio curso dele, né? Para a formação médica, para a formação de especialista, para talvez uma preparação para um exame da ordem da medicina que está logo ali, né? Então a gente quer preparar o médico para todas essas etapas da vida dele, né? Para que ele consiga sempre ter uma estrutura adequada da contabilidade financeira, que ele não precise se preocupar com esse ponto, que ele possa focar o quê? Que é cuidar dos pacientes dele, tá? E isso a gente ser a maior empresa, né? Da nossa região do Noroeste do Paraná na área da contabilidade médica. Legal, Esse é cara. o nosso foco. Vai ser. E quais são os maiores desafios que vocês têm hoje com a empresa de vocês? Tá. Hoje nós estamos num desafio que
o crescimento vem trazendo alguns problemas, certo? Primeiro, a questão de estrutura física, certo? Mas isso é mais fácil de resolver, já estamos resolvendo. E o segundo problema é de pessoal, né? Então, assim, como nós estamos numa linha um pouquinho diferente, né? As pessoas que a gente vai contratar também tem que estar nessa linha, né? Então, tem que estar com esse pensamento, tem que estar com essa Mesma visão. tem que estar com essa energia, né? E a nossa forma de trabalho, Rick, ela é um pouquinho particular. Por quê? Nós queremos sempre entregar o melhor no tempo certo, tá? Agora mesmo, no final do ano, né? Nós crescemos muito em número de clientes, tá certo? Só que nós crescemos em clientes e a gente tem que oferecer essa estrutura adequada. O que algumas empresas fazem, né? Eles fecham contratos com vários médicos que vão se formar, certo? E eles não contratam outros funcionários para dar conta dessa demanda. Mesma equipe. Mesma equipe. Quando o médico... Aí se forma... aumenta 50 clientes no escritório de uma vez, certo? Você tem a mesma equipe. Esses clientes, esses 50 clientes, no começo, quando eles estão acabaram de se formar, eles têm muita dúvida. O processo de abertura de empresa é demorado, certo? Eles vão querer procurar emprego em vários lugares, né? Vão querer credenciamento com a prefeitura em vários lugares. E aí essas empresas não conseguem dar conta desse trabalho, tá? Eles vão dar conta só lá depois, em fevereiro, da reclamação. Março, abril, né? Isso faz com que muitos clientes dessas empresas migrem para nós no começo do ano, tá? Esse ano passado mesmo, que nós fechamos com vários contratos dos alunos da Unipar aqui de Umuarama, né? Muitos não fecharam conosco, certo? Só que alguns, em janeiro, já estavam querendo trocar de contabilidade vindo conosco. Falaram assim, Anderson, eu estou entrando em contato com você porque minha colega, né, se formou comigo e ela estava comentando qual que é o trabalho de vocês, né? E eu não estou me sentindo assessorado, né? Eu não estou tendo a resposta rápida igual ela tem. Esse feeling de vocês, indicações de lugares, né? Preparo da documentação do credenciamento, né? Ela está credenciada há um bom tempo e eu ainda nem estou com a minha documentação pronta, né? Então, eu queria mudar para vocês. Por quê? O que nós fazemos? Se nós fechamos tantos contratos com o cliente, a gente já contrata um funcionário novo. Entendi. Tá? Por quê? A hora que esse cliente precisar, né? A gente já tem esse funcionário preparado. Então, a nossa entrega, o nosso prazo, o nosso padrão vai se manter o mesmo, né? Para a gente conseguir isso, o que nós precisamos? Fazer entrevistas quando a gente não está precisando contratar. Então, esse eu acho que é um ponto importante, né? Porque se você só contrata em cima da hora, você pega a mão de obra que você tem disponível naquele momento. Mas você está precisando muito. E às vezes você não consegue escolher quem vai contratar. Agora, se você contrata quando você não está precisando, mas porque você sabe que você vai crescer, te força a você crescer, porque é mais um funcionário, né? É mais um investimento ali na mão de obra, é mais um custo que eu vou ter. Então, assim, eu tenho que vender mais, né? Eu tenho que ter mais clientes. E a hora que você tiver o cliente, você consegue atender ele da melhor forma, porque o funcionário já está ambientado na empresa. Entendi, isso faz muito sentido. E você pensa que no futuro próximo você vai ter que acabar optando em seguir com o concurso ou ficar só na média? Porque, querendo ou não, como peça-chave do negócio comercial principalmente, vai chegar uma hora que você vai entender, poxa, se eu colocar minha energia aqui, vai fluir muito mais rápido, a coisa está estruturando, querendo ou não, a Unipar vem trazendo muita oportunidade para essa área aqui para nossa cidade, né? Tá formando, sei lá quantos acadêmicos todos os anos, então a coisa vai começar a melhorar. E tem também fora do que a gente conversou, né? Seus clientes, a maioria são de fora. Nós temos fora de Umuarama, então você já tem esse planejamento, você já está conseguindo enxergar isso? Então, hoje, essa é a dúvida que toda semana aí, um período ou outro do dia, passa essa dúvida sobre a minha cabeça. Eu imagino, cara, o conflito. Mas eu ainda tô querendo não planejar isso, sabe? Acho que é algo... Tá adiando o inadiável. O que eu fiz de planejamento é que no final do ano agora, eu vou pedir um afastamento de 90 dias, que é a licença prêmio, né? Vou ficar 90 dias ali dedicado só à empresa mesmo, só à Med Solução Contábil. Vai conseguir enxergar o resultado disso. Isso. E aí eu vou para cima, vou conseguir, que hoje eu não consigo, eu preciso, por mais que tenha o digital, a gente consegue ter essa reunião com clientes, ter leads, né?
da forma digital, mas reuniões presencialmente, tá? Com um grupo de médicos, com um grupo de alunos, né? Em outras cidades, isso vai nos fortalecer ainda mais, que a gente consegue divulgar, sabe? Porque o que acontece? Algumas empresas, Rick, eles chegam num curso lá da faculdade, por exemplo, de Campo Mourão, vamos dar um exemplo de Curitiba, né? Vamos por Curitiba para não nomear nenhuma faculdade, né? Que lá tem várias, certo? E ele chega lá, ele fecha com um representante de turma, né? Fala assim, ó, você vai ser nosso embaixador, viu, Rick? Quantos contratos fecharem, né? Aqui conosco, você recebe uma comissão, certo? Você vai ter uma isenção da contabilidade por tanto tempo. Entendi. Tá? Só que daí você não pode deixar mais ninguém entrar. Ninguém Entendi. divulgar o serviço aqui. Entendi. Certo? Os caras vão monopolizando. E aí o que acontece? Eles oferecem benefícios para quem é esse representante de turma, da comissão de formatura, tá? Mas todos os outros alunos não têm os benefícios. Entendi. E o que nós queremos fazer a nossa visão, né? A minha visão é que eu quero oferecer esses benefícios para todos, para que todos possam ter a oportunidade de decidir, né? Escolher a melhor proposta que se encaixa para ele. Porque, assim, existem muitos serviços bons de contabilidade, muitos, certo? Nós não somos o melhor, certo? Queremos ser. Se esforçamos para ser o melhor, mas nós não somos. Só que o cliente precisa conhecer os nossos serviços. Depois que ele conhece o nosso serviço, a nossa forma de trabalho, a nossa entrega, né? Muitos são convertidos para a nossa opção, tá? E às vezes a gente coloca alguns alertas que as outras contabilidades, que mesmo que são específicas para médicas, não são o foco deles, certo? Não são o foco dele, né? Por exemplo, nosso foco é redução de imposto, tá? Nós fazemos uma tarefa que é automatizada, ao mesmo tempo ela é manual. O que quer dizer isso, né? Mês a mês, às vezes o faturamento médico muda, certo? Um mês é 25, outro mês é 30, outro mês é 40, outro mês é 32, certo? E quando você faz o faturamento da empresa e a apuração dos impostos, certo? Se o faturamento subiu, o que o escritório faz? Ele adequa a estratégia, porque se apurar menos imposto, a Receita faz o quê? Autua, certo? Então, ele joga para mais, né? Isso, ele joga para mais, ele mexe. Só que quando o faturamento do médico cai no mês seguinte, ele não muda. Aí o médico tá pagando mais alto. E aí, assim, tá pagando mais alto sem precisar. Entendi. Eu vi isso estava acontecendo com a gente no nosso escritório, certo? Quando a gente começou a se especializar. Aí eu conversei com a Liliane, falei, Liliane, mas por que isso acontece? Ah, mas é porque assim, eu não vou entrar mês a mês, cliente por cliente, e vou ficar mudando quando baixo, porque o mês que vem já vai subir o faturamento de novo, porque esses médicos é assim, um mês fatura mais, um mês fatura menos. Eu falei, não, mas se ele fatura menos, ele tem que pagar menos imposto. Não, mas eu não vou ficar fazendo isso cliente por cliente, não, dá muito trabalho, né? Nenhum escritório faz isso. Eu falei, pô, vamos fazer. Não vamos fazer, você faz então. Eu falei, tá bom, eu faço, né? Daí naquele mês eu fiquei pegando os dados, a planilha, montei uma planilha ali, né? Um simuladorzinho do Fator R, que é o que a gente usa, essa estratégia tributária, né? E apresentei para ela. Aí ela olhou. Não, realmente faz diferença mesmo, né? Vamos fazer então. Mas daí você faz ou eu faço? Não, eu faço. Daí ela fez. Ela assumiu. Falou, não, eu faço que esse é meu papel. Falei, você validou e ela assumiu. Então tá bom. E aí o que acontece? A gente mandava daí pros clientes no WhatsApp, né? Assim, as guias do imposto. Ó, esse mês aplicamos a estratégia X, teve redução de imposto para você tanto. Nossa, você precisa ver a felicidade dos clientes. Então, assim, às vezes pouco, 150, 200 reais, tipo, de quem paga 800 reais, 900 reais, faz diferença. Isso, Maria. Né? E aí eu brinco com ele e falo assim, ó, 200 reais por mês é um fim de semana em Jurema que a gente tá te dando de presente. Né? Que você vai poder aproveitar lá tranquilo, porque se tivesse outra contabilidade, você não ia ter esse fim de semana já lá em Jurema gratuito, né? Então, assim, isso faz diferença, tá? Então, esse trabalho 1 a 1 que a grande maioria dos escritórios não fazem, deixa no automatizado. Porque dá trabalho. Quando tem que aumentar, faz, porque senão a receita autua, daí é multa para o escritório, multa para o cliente, enfim, para todo mundo. Mas quando tem que mexer para menos, não se importa, porque acha que 100 reais não faz diferença para o cliente. Pagar de imposto. E já aproveitando, você teve resistência com outros contadores?
Incomodou o mercado? De vez em quando, assim, a gente tem, que nós não vamos, por exemplo, em busca de clientes de outros escritórios, né? Vamos atrás excessivamente, vem, transfere para a gente, né? Os clientes novos, que ainda não têm empresa, isso a gente vai realmente, né? Agora, esses clientes que já são de outro escritório, eles que nos procuram. Então, assim, eles que nos procuram porque estão descontentes, né, de alguma forma, com aquele escritório de contabilidade, né? E aí eu sempre questiono, qual que é o seu descontentamento, né? Por que que você está pensando em mudar, né? E aí ele vai colocando os fatores e eu falo, não, isso aqui a gente consegue te ajudar e resolver para você, né? Mas como que eu faço, então, para mudar de escritório? Simples, né? Você faz uma solicitação formal para o seu escritório, certo? Que você deseja interromper o vínculo com eles, né? Alguns têm contrato assinados, aí nesse contrato tem lá 30 dias de aviso, 60 dias de aviso para poder fazer a transferência da documentação, porque às vezes demora para poder organizar essa documentação, né? Tranquilo. Que deveria ser rápido, né? Isso. Porque assim, falando no meio digital hoje... Quando está informatizado, mas é que muitos escritórios não estão informatizados. Então, assim, os livros de registro não estão registrados, os balanços não estão fechados e registrados, tá? O DRE não está em dia. Então, assim, eles acabam colocando isso no final do ano ou quando vai fazer a transferência para outra contabilidade. Tudo bem, em 30 dias, tranquilo, né? Porque daí organiza a documentação, o funcionário também, né? Isso muito bem, mas alguns escritórios pedem 90 dias. Entendi. Né? Outros têm uma multa que colocaram lá no contrato, Rick, que você tem que pagar metade do ano de honorários se você quiser sair. Então, assim, tem algumas pegadinhas que alguns escritórios fazem, né? E que o médico não percebe quando vai assinar o contrato, né? Entendi. E alguns não querem entregar a documentação, demora para entregar a documentação, né? E aí nós vamos atrás de uma outra forma, né? Converso com o cliente e falo assim, ó, você quer entrar em divergência com ele, pedir formalmente, fazer uma ação? Se não, né? A gente pega a certidão na junta comercial e isso vai resolver muita coisa já para nós, tá? Entendi. E o restante ele entrega para a gente depois. Entendi. Tá? E hoje, assim, você enxergando a contabilidade para médicos, aqueles médicos que talvez estão indo no escritório tradicional, sem muita orientação, quais são os principais riscos deles não conseguirem, além de não aproveitar uma economia maior, quais são os demais riscos? Nem você citou alguns já de concurso, né? A questão de documentação do credenciamento para entrar em prefeituras. Para prefeituras. Então, por exemplo, mês passado, né? Mês passado nós recebemos uma cliente no final de maio, agora, finalzinho mesmo, né? Sabe quanto que ela abriu a empresa dela? Dia 7 de maio. E no final do mês ela já queria mudar. Por quê? Né? Ela abriu a empresa dela e ela queria fazer um credenciamento com Perobal. Certo? Só que o escritório, primeiro, não tinha nem finalizado o alvará com a prefeitura ainda. Nossa. Porque não conhecia o processo. Ou seja, a empresa não estava aberta. A empresa para o médico tem que fazer o processo na vigilância, no meio ambiente, né? E eles não entendiam desse processo, não tinha finalizado esse processo do alvará, não estava com a documentação ok para fazer o credenciamento com a prefeitura, certo? E ela já nos procurou por quê? Outra colega dela, que era nossa cliente, indicou. Né? Falou assim, não, mas a empresa ali do Anderson, da Liliane, eles fizeram tudo isso para mim rapidinho, né? E eu consegui o meu credenciamento. Então, assim, esse ponto do credenciamento é um ponto diferencial, sabe? Porque dá trabalho e os escritórios mais tradicionais não querem esse trabalho a mais. Eles entendem que não faz parte do serviço deles as partes. Muitos até cobram a parte. 400, 500, 800 reais para poder fazer esse processo do credenciamento. Esse ponto do imposto, Rick, tem os dois lados. Tá? Tem o lado que o médico estava pagando mais imposto, certo? E aí é uma economia para ele vir conosco. Mas também é um pouco mais raro. A gente recebe médicos que estavam pagando menos imposto do que deveria por lei. Isso é um risco. Certo, é um risco enorme, né? Nós recebemos no mês de abril uma cliente, né? Que ela abriu a empresa o ano passado, certo? 2024. Ela estava na modalidade do lucro presumido, tá? Só que a forma de apuração de impostos dela estava sendo com uma margem menor do que estabelecida em lei. Por quê? Por não ser um escritório especializado na área da medicina, né? Quem foi fazer o imposto dela lá, pegou a lei e viu lá, assim... antes disso, na verdade, quando foi abrir a empresa dela, colocou um tipo de atividade econômica como se fosse hospital.
entendeu? Como se fosse hospital. Na hora de apurar o imposto, quem foi apurar o imposto, olhou lá e viu assim esse código de hospital e falou assim, para hospital, o imposto é esse. Só que para hospital, o imposto é esse. Para empresa que não é hospital, é esse. Entendeu? É uma diferença grande, porque os hospitais têm uma redução tributária, garantida em lei. Tem uma redução tributária, mas se você não é hospital, você não tem. E não é porque você colocou um código lá dizendo que você é hospital que você pode fazer. Imagina. Então, assim, isso é multa da Receita. Olha o risco que o cliente corre. Isso o que a Receita entende, né? Que o cliente fez isso Fraudou. Fraudou, né? Evasão fiscal, elisão fiscal, né? Então, assim, isso é crime, certo? A Receita vai autuar pesado com multa, vai ficar com a certidão positiva, não vai conseguir fazer contratos com prefeituras, tá? Então, isso é uma complicação enorme, tá? Então, de vez em quando, a gente pega alguns clientes desses, tá? Entendi. E aí, é um trabalho enorme, porque assim, o cliente veio conosco achando que ele ia pagar menos imposto. Ele vai pagar mais. Porque esse é o nosso lema, né? Aí eu faço o levantamento todo, mostro a lei, explico ali por que ele estava pagando menos imposto, né? Quais eram os riscos disso. Ele fala, não, Anderson, graças a Deus, então, nós viemos com vocês, porque assim, eu não quero ser autuado, né? Não quero ter o nome da minha empresa sujo, né? Não quero responder um processo por causa disso, não quero ter essa dor de cabeça, né? E eles, sem saber, confiando, né? Com um trabalho inadequado, ia ter essa dor de cabeça. Meu Deus, cara. Cara, é um problema que se acontece, o escritório de contabilidade nunca mais pega um cliente desse. Meu Deus do céu. Quem já teve esse tipo de problema, entendeu? Com a Receita, não quer ter novamente, né? Não quer ter novamente. Tá? Outro tipo de problema, Rick, que assim, que nós orientamos nossos clientes, hoje em dia, tá na moda por aí, algumas empresas médicas que recontratam outros médicos, de eles dizer para o médico, fazer um contrato ali, que ele está recontratando o médico como cotista da empresa dele, como sócio cotista, certo? Que daí o que acontece? O médico ele vai, trabalha, faz o plantão, certo? E ele recebe como divisão de lucros, como parte de cota da empresa. Entendi. Mas isso, primeiro ponto, que eles colocam para no correr papel, de imposto. Mas que não é verdade. O médico nem entrou como cotista da empresa dele, certo? E mesmo que entre como cotista da empresa, isso é ilegal. Porque assim, o que o cotista pode fazer? Ele pode ser só investidor. Então assim, o sócio ostensivo é o dono da empresa, ele pode trabalhar no objeto social da empresa, certo? Por exemplo, o médico, que ele é o dono da empresa, ele é o sócio ostensivo, ele pode trabalhar no objeto social da empresa. Agora, o médico cotista, quem é o cotista, ele só pode investir, ele não pode exercer o objeto social da empresa. Isso é ilegal. Então, ele não pode receber os dividendos de lucros referente ao trabalho dele ali, tá? Isso é muito comum no mercado imobiliário, né? Você quer fazer um empreendimento, certo? Construir um prédio, um condomínio, né? Eu sou o sócio ostensivo da construtora, por exemplo, da loteadora, certo? E você quer ser investidor. Então, assim, eu posso trabalhar na obra, posso ser engenheiro, inclusive, vender ali, mas você só pode ser o investidor. Só entra com a grana. Você só entra com a grana e depois, quando a gente tiver lucros, resultados, você recebe o seu percentual. Se você entrou com um percentual de 10% da cota, você recebe 10% do lucro. Agora, você acha que essas empresas, por exemplo, tem 500 médicos lá, a cota é 0,001%. Você acha que o valor que ele deu de plantão vai bater com a divisão do lucro? Não bate nunca. Nunca, entendeu? Então, assim, isso é ilegal, certo? O médico que entra por isso, ele acha que está sendo descontado os impostos dele, que está tudo certinho, que ele não vai ter problema. Só o risco. Mas a hora que a Receita pegar, é fumo, mesma coisa, porque assim, e ele vai ter que pagar o imposto como se fosse pessoa física. 27,5% de imposto de renda, mais multa e talvez uma ação ali para ter que pagar a previdência também sobre aquela ação. Entendeu? Entendi. Sobre o trabalho dele. Então, é um risco enorme. De mais de 50% você perder do valor que você ganhou. Nossa, é muito. Não então, compensa. se você pensar... Faz certo, né? 30 mil reais por mês, certo? Vezes 60 meses, dá 1.800.000. E aí, se você falar que você vai perder 50%, pensa. 900 mil reais, uma casa... E você perdeu, que você vai ter que pagar em multa depois. Então, assim,
ter essa contabilidade consultiva, te orientar sobre isso, analisar o contrato que eles estão te oferecendo e dizer realmente o que é isso, e aí o médico decide se ele quer arriscar ou não. Entendi. Né? Mas essa orientação ele tem conosco. Entendi. E Anderson, vocês têm também a taxa de abertura para quem vai iniciar com vocês? Uhum. Então, assim, quando nós vamos abrir uma empresa, né, nós fazemos todo o processo com a junta comercial, com a legalização com a prefeitura, deixamos a empresa prontinha, certo? Só que nós não cobramos a nossa taxa de abertura de serviços contábeis. Por quê? Né? No nosso plano de trabalho, a gente entende que o cliente vai ficar conosco recorrente. É um cliente recorrente. Então, ele não vai pagar nada de taxa de abertura para nós, só vai pagar a mensalidade recorrente pelo serviço do mês a cada 30 dias. Tá? Entendi. Legal. E como que vocês preparam os contratos dos médicos para a prefeitura? Isso daí vocês fazem ou os médicos têm que ter esse contrato e passa para vocês só revisarem, analisarem? Tá. É assim, as prefeituras, muitas delas quando vão contratar médicos, contratam pelo CNPJ, né? Eles lançam um edital de credenciamento, certo? Esse edital tem lá várias regras, né? 50, 60 páginas ali, e que o médico tem muita dificuldade de entender essas regras, certo? E preparar a documentação. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esse edital, lemos ele, né? Preparamos toda a documentação, todos os anexos, conforme a prefeitura pede ali, né? Normalmente dá em torno de umas 20 documentações, você tem ideia. Bastante Quando fala coisa. da burocracia, Entendi. é burocracia mesmo, né? Entendi. A gente deixa tudo pronto e entrega para o médico. E aí, ou nós mandamos por e-mail, ou fazemos em algum site o cadastro ali para o médico poder ter esse contrato com a prefeitura, tá? Entendi. Cara, que interessante. Tem mais alguma coisa que você gostaria de expor da sua empresa, que as pessoas talvez possam ter curiosidade? Seria legal eles saberem? Estão nos assistindo? Eu acho que nós conversamos muita coisa aqui, né? Ficou bem completo? Eu acho que, assim, o que fica essa questão da parte da contabilidade específica, né? Para médicos, para profissionais de saúde, acho que isso faz uma diferença. Então, assim, você que é médico, que quer procurar uma contabilidade, procure de uma área especializada, tá? Uma contabilidade que vai conseguir oferecer não só o serviço contábil tradicional, mas tudo que envolve o preparo dessa contabilidade, para que você não precise ter dor de cabeça com essa parte financeira. Foca no cuidado do seu paciente, né? E vai ter a garantia conosco, por exemplo, que a gente vai abrir a sua empresa da forma adequada, certo? Vai estar dentro da legislação. Inclusive, quando precisar pôr a empresa, né, fazer a inclusão dela no CRM também, né, nós já abrimos a sua empresa para ter um desconto de 80% nessa taxa de inscrição do CRM. Olha que E interessante. muitos médicos não sabem, muitos escritórios de contabilidade não têm esse conhecimento, não se preocupam com isso, né? Nós já partimos desse ponto, né? Tem vários benefícios, então. Vários benefícios. Na hora que vai iniciar, né, a parte tributária ali, a gente já encaixa a melhor tributação possível e nós acompanhamos essa projeção do médico, né? Porque vai chegar num momento que aquela estratégia que a gente está fazendo não vai ser mais vantajoso. E é aí que a gente tem que mudar na hora. A gente não pode esperar, né? Então, assim, porque se espera são meses pagando mais de imposto, tá? Entendi. Peraí, só um pouquinho. Fica tranquilo, sem problemas. Minha esposa tá ligando, acho que ela já tá na hora já. Então, assim, a nossa estratégia é sempre essa, fazer um planejamento tributário adequado, certo? Para que sempre o médico pague o menor imposto possível. Legal, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, a sua audiência. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, pode mandar aqui nos comentários também. Inclusive, fala aí como que é as redes sociais de vocês, como que as pessoas conseguem entrar em contato com vocês. Então, assim, hoje nós estamos ali no Instagram, né? Que é @medsoluçãocontábil, tá? Que vem muitos contatos ali pelo Instagram e também pelo WhatsApp, tá? Que é o 44997249888. Temos o site também, que é www.medsoluçãocontábil.com.br. Bacana. Então, você que tem curiosidade, por que o nosso podcast ele é regional? Para você ter acesso. Então, poxa, ele é da nossa cidade, ou se você é de fora e quer acessar, tá aí, já deixou as redes sociais, deixou o contato, deixou o site.
Então, se você é de Umuarama e quer tomar um café com ele, você vai conseguir isso porque você está aqui na nossa cidade e nosso intuito é esse, trazer o empreendedorismo para perto, desmistificar muita coisa e trazer essas inovações. Obrigado aos nossos patrocinadores mais uma vez, a Filato Bene, a marca que veste líderes, Dr. Adriano Medeiros, Cláudia Bolos, Doces e Salgados. Meu irmão, foi um prazer conversar com você. Espero que a gente possa sentar mais vezes aí para conversar. Ficou muito, muito bom mesmo esse podcast. Ficou bem dinâmico. Deu para entender exatamente quais são os benefícios para a área de saúde. E se você é da área de saúde ou é médico, faça uma consulta com ele aí. Ao invés de você ser consultado para entender se você consegue ter mais benefícios aí e quem sabe até entrar na carteira de clientes do Anderson. Muito obrigado, meu irmão. Isso aí, Rick. Obrigado mesmo pelo espaço aqui, tá bom? Gostei muito da nossa conversa, evoluiu bem aqui. Acho que conseguimos falar tudo que envolve um pouquinho da nossa história e dos nossos serviços, tá bom? Então, assim, eu brinco com os médicos, né? Assim, venha conosco que eu vou fazer o diagnóstico da sua empresa. É isso aí, meu irmão. Obrigado, viu? Tá certo? Obrigado, Valeu. Viu?